Olá, querido amigo, seja muito bem-vindo a mais um programa O Mérito. Estou aqui com o meu companheiro Edmar. E Edmar, qual é o mérito do dia? Olá, meus amigos. O mérito hoje é auxílio-doença. A partir de uma pergunta, Matheus, de um seguidor nosso nas redes sociais, né? Ele traz assim, a indagação. Papai teve um câncer e ficou curado, graças a Deus. Quero começar a pagar o INSS dele, mas fui informado que se ele já teve uma doença, não adianta mais contribuir. Questão complexa, hein? Pois é. Então vamos começar a desmistificar. O que é o auxílio-doença, na realidade? O auxílio-doença é um auxílio que o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, concede ao segurado, né, para que, se ele tiver uma doença e se afaste do trabalho, ele não fique sem receber. Então, é um seguro, na verdade, que o indivíduo tem, né, o beneficiário tem, no caso dele ter que se afastar do trabalho. Importante ressaltar que é em casos que não se tratam de doença ocupacional, nem acidentes ocorridos no ambiente de trabalho, que aí já vai ser um outro tipo, uma outra espécie de auxílio. Perfeito. E aí entra para desmistificar mais ainda. Vamos lá. O auxílio-doença é o auxílio-doença, né? Previdenciário, o auxílio-doença acidentário e o acidente de trabalho. O previdenciário comum é esse, que, por exemplo, o pai do nosso seguidor teve câncer, e aí foi uma doença que apareceu e ele se afastou do trabalho. O acidentário tem a ver com a saúde ocupacional. Na verdade, ele desenvolve o motorista de ônibus, por exemplo. Durante muito tempo trabalhando naquela situação ali, ele pode desenvolver um problema na coluna. Não é? Um tratorista, alguém que mexe com máquina pesada, que vai ter uma perda auditiva, por exemplo. Pois é, o serralheiro, o soldador, o caldeireiro, que trabalha com aquela solda, pode desenvolver. Não é? Então, esse é o auxílio-doença acidentário. E o acidente de trabalho é quando ocorre um acidente no percurso do labor, né? No momento que ele está trabalhando, ele teve lá um acidente, caiu uma peça no pé, ou aconteceu um choque. Estava manejando uma máquina e cortou, né, decepou um membro, por exemplo, né, caso mais trágico. Pois é, e aí fica a pergunta assim, mas para ser segurado, para ter acesso ao auxílio-doença, qual é o pré-requisito? Qual é o critério principal? É a contribuição, você tem que participar desse seguro, né? E para participar você tem que começar a contribuir. Mas aí vou além. A partir da primeira contribuição, eu já passo a me considerar segurado? Não. Na verdade, você precisa pagar 12 meses consecutivos e ininterruptos. E aí você passa a ser segurado. E tem total segurança no sentido de se acidentar, no sentido de ter qualquer problema de doença, e aí você vai ter garantido aquele benefício mensal. Bom, mas vamos lá. Como é que ele contribui então, Matheus? Aí vai depender da modalidade, né? Se é um CLT, por exemplo, o seu empregador é o obrigado a fazer as contribuições na folha de pagamento. E se for um autônomo, por exemplo, o que é o contribuinte facultativo? Pois é. Então, olha só, como eu estou colocando. O facultativo é aquele, por exemplo, empregado, ele está empregado, teve sua carteira assinada. Tendo a carteira assinada, o empregador tem que comunicar ao INSS de que ele está empregado e aí vai contribuir mensalmente com aquela guia de previdência social para o empregado. Esse mesmo empregado resolve, ele está lá recebendo seus R$ 1.800, ele resolve aumentar o valor para poder, quando ele vir a aposentar ou se tiver, né, uma questão do auxílio-doença, ele receber um pouco mais. Então é o facultativo, é facultado a ele contribuir ou não. E nós temos o autônomo, que é qualquer um, né, independente de ser profissional liberal ou não, ele vai fazer a contribuição dele como autônomo. E aí essa guia de previdência social, essa GPS, ele, autônomo ou facultativo, tem que entrar no CEP-INSS, emitir essa guia e pagar no banco. Então, por exemplo, uma professora que tem um vínculo com o colégio e dá aula particular em casa, ela vai ter uma contribuição como contribuinte obrigatório, né, recolhido pelo colégio, e de forma autônoma ela vai estar contribuindo nesse desenvolvimento das aulas particulares que ela faz. E aí
pelo que eu entendi que você está falando, ela vai escolher qual é a base de cálculo. Ela pode falar, enquanto professora particular, eu quero declarar que eu tenho uma renda de 3, 4 mil reais que vai me beneficiar na hora de eu me aposentar. É isso que você quer dizer? Perfeitamente, perfeitamente. E aí, bom, a questão da aposentadoria é outro momento, porque é um caso também bastante complexo. Vamos voltar ao nosso auxílio-doença. Então, estamos aqui definindo três tipos de auxílio-doença, a condição de segurado de 12 meses ininterruptos, e respondendo ao nosso seguidor, né, o Leandro. Então, Leandro, o seu pai pode começar a contribuir sem problema algum. Não há nenhum impedimento dele contribuir. O que vai acontecer é que se ele vai precisar de 12 meses de carência para poder cumprir como segurado. Se caso ele tenha algum problema de saúde, ele vai ter um novo auxílio-doença sem problema algum. Porque você tocou num ponto importante, né? Que além da qualidade de segurado, tem que ter a carência. A carência, ela tem alguma regra específica? A gente pode verificar que há condições que não exigem carência? Pois é. O que acontece? A carência em quanto tempo eu posso entrar com pedido de auxílio-doença? Em regra, 12 meses. Mas existem casos que essa carência não é necessário cumprir. Por exemplo, hanseníase, o câncer, né? Olha, o seu pai, Leandro, teve câncer, graças a Deus está curado. Ele começa a contribuir. Lá na frente, Deus do guarda, a gente não quer, né? São hipóteses, é descoberto um novo câncer, ou é agravada a doença dele. Quer dizer, é uma nova doença, ainda que seja agravada, tá certo? Essa carência não precisa ser cumprida. Então, existe uma lei que traz um rol taxativo das doenças que não existe carência. Isso Perfeitamente. Uma lista de doenças como a hanseníase, como câncer, como já coloquei, tuberculose, não há necessidade de cumprir esses 12 meses. Começou a contribuir, descobriu a doença, já pode entrar com auxílio doença sem problema. Perfeito. Então é bom, pelo que a gente pode entender da sua explicação, é que o fato dele ter uma doença enquanto não era segurado, né, ele não impede ele de vir a contribuir. O que ele não vai poder se aproveitar é, no curso dessa descoberta dessa doença, começar a contribuir para lá na frente pedir um auxílio, uma aposentadoria de validez, por exemplo, para essa doença pretérita ao início da contribuição, né? Ele diverte no caso do nosso seguidor, né? Que essa doença foi descoberta, ela foi curada, então para fins de se prevenir, ele começou a contribuir para entrar nesse sistema de seguro nacional, nessa seguridade social, e aí, caso venha a ocorrer um novo fato, uma nova doença, aí sim ele pode se valer. É isso que a gente pode entender, então, dessa nossa conversa. Perfeitamente, Matheus, perfeitamente, elucidou. É muito comum a pessoa que é acometida por uma doença, aí fala assim, nossa, vou buscar o INSS, eu quero ficar coberto do INSS. Olha, o INSS também tem seus métodos, seus meios para descobrir que aquele indivíduo está querendo também, na verdade, se beneficiar de uma condição que ele não tem. Se uma doença é pré-existente, não tem por que ele querer começar a pagar e começar a usufruir do benefício. Né? Então, o INSS também, através da perícia, vai identificar aquela doença era pré-existente que não teria condição realmente de ter o auxílio. E é importante também destacar que para esses casos, a Seguridade, né, o INSS, ele teve o zelo de prever para essas situações, que é o caso do LOAS, né? O LOAS não é só para o idoso, também é para o portador de doença grave, né? É para aquela pessoa que equiparadamente está na condição de válido. Então, se você não contribuiu e veio a ter uma doença como, por exemplo, o câncer, há a possibilidade também de pedir o LOAS, dentro das suas características, né, que exige, que é a condição econômica, né, Edmar? Perfeitamente. Olha, LOAS, BPC, Benefício de Prestação Continuada. Esse é o tema do próximo mérito, senão nós vamos ficar aqui durante muito tempo, né? E aí infelizmente o tempo não permite, né? Exatamente, muito tempo a gente acaba ficando maçante, né? Então, fique aí a dica. Se você tem alguma dúvida sobre LOAS, sobre o BPC, por favor, entre na nossa rede social, novamente, reforçando, faça a sua indagação, faça a sua observação, estamos aqui para isso. Né? Lembrando que a gente não está só no YouTube, né? Temos nossos canais de redes sociais, que também é o Instagram, é o Facebook. Esse programa, apesar de ser divulgado no YouTube, né? A conversa, ela não se restringe só ao YouTube. Então, você pode seguir a gente no Facebook, no Instagram, Teixeira e Viana, né, advogados. Você pode me localizar lá e, assim como nosso seguidor, nos indagar e
esse é o objetivo aqui, né? Ter essa interação com vocês e fazer essa conversa aqui, esse bate-papo. Lembrando que o direito não socorre aos que dormem. Estamos aqui à sua disposição. Um forte abraço e até o próximo programa. Forte abraço, até o próximo.